Então, beleza, agora falando sobre uma questão da diretoria do Goiás, que pra mim, olha, cada um tem opinião, eu acho que eu tenho o direito de dar opinião aqui ainda no YouTube. Pra mim, se o Goiás não for no mercado ativo e contratar no mínimo mais dois jogadores diferenciados, o Goiás não sobe pra Série A. Pode acontecer, gente? Pode. O Goiás é uma camisa pesada. O Goiás está aí a 5 pontos hoje do G4. Vai conseguir engatar uma sequência? Pode acontecer. O Goiás tem histórico pesado. O Goiás tem a Serrinha ao seu favor. Pode acontecer, tá? Eu não estou falando do Brusque subir para a Série A, algo que nunca aconteceu nos pontos corridos. Estou falando do Goiás subir para a Série A, algo que já aconteceu inúmeras vezes. Então, assim, não vamos idolatrar coisas mínimas. O Goiás estar na Série A do Campeonato Brasileiro é o mínimo, tá? É o mínimo. Então, assim, além disso, como eu falei, o Goiás pode subir, o que também não seria nenhum grande feito, só que vai ser a duras penas. O Mancini é um técnico experiente, eu acho que ele pode dar uma cara para esse elenco do Goiás ainda. Até entendo essa oscilação do Goiás jogando mal, com a chegada de um novo técnico. Convenhamos, já é o terceiro treinador, gente, apenas de uma temporada. O Goiás está revivendo basicamente tudo que fez de errado nos últimos anos de novo. Só que assim, para mim, a postura desses jogadores já ficou muito clara. O Goiás não tem um grupo com um perfil de quem vai suar sangue para subir para a Série A. Pode acontecer essa mudança de chave? Perfeitamente pode acontecer. Chegando um novo técnico, torço fielmente para isso. Mas uma coisa que me preocupa no Goiás é o seguinte: a declaração do próprio Lucas Andrino, onde ele falou que estava faltando uma postura também dos jogadores após a demissão do Márcio Zanardi, e a informação que a gente tinha nos bastidores do Goiás para não demitir o Márcio Zanardi, que para mim foi um erro, tá? O Goiás perdeu tempo demais com o Zanardi no comando, mas a justificativa era a seguinte: os jogadores estão devendo, a gente está cobrando jogadores, vamos ver se eles conseguem entregar um pouco a mais. E o Goiás não está evoluindo nesse quesito. Eu não estou falando que era para o Mancini chegar agora e o Goiás está jogando com 50 toques para marcar um gol. Não é isso, gente. Eu só quero ver um pouco mais de motivação, de empenho, de garra nos 45 minutos de jogo. Mas o Goiás não ganhou do Ceará? O Goiás só jogou a partir dos 45 minutos, tá? O segundo tempo do Goiás parecia um time fora de casa que estava ganhando por 3-0. Tranquilo, apático, bola de lado, um lançamento, uma jogada individual com o Elton e nada mais, tá? Nada mais. Eu entendo, como eu falei, do Goiás ter as suas dificuldades enfrentando um adversário qualificado, igual é o Ceará, com a mudança de técnico, só que ainda assim eu não vejo a postura, o perfil, a liderança desses jogadores do Goiás e principalmente a parte técnica para serem os diferenciais para levar o Goiás para a Série A. Não estou falando que é necessário trazer o Pedro Raul e o Michael de volta, não. O Goiás consegue subir até mesmo com o que tem hoje. Como eu falei, não é um time, o pior time da Série B, não. O Goiás tem camisa, o Goiás consegue sim subir com esses jogadores. Só que, para mim, é um risco desnecessário. Por quê, Guilherme? O Goiás tem condições financeiras de contratar jogadores melhores. Então, um ataque com Rildo, Ângelo Rodrigues e o Wellington, gente, isso não é um ataque para o Goiás na Série B. Poderiam ser até reservas. E toda contratação que o Goiás faz, eu uso exatamente esse mesmo argumento. Quando chegou o Rildo, quando chegou o Matheus Gonçalves, olha, se for jogadores para agregarem composição do elenco, o Goiás que só estava com o Pedrinho e o Alejandro no banco, tudo bem, acho que pode sim ajudar. Só que para ser esperança de gols, jogadores que marcam 2, 3 gols por ano, tá? Isso é pouco. Se fosse um Goiás quebrado, eu não estaria falando nada disso. Não quer dizer que o Goiás está nadando em dinheiro, como eu falei. Não dá para trazer o Messi agora. Só que, ainda assim, é muito mais vantajoso o Goiás, que tem esse finalzinho de janela de transferências. A janela vai até o dia 2 de setembro. Para mim, se o Goiás não contratar jogadores diferenciados e continuar com essa postura, eu não sei o que aconteceu. O Lucas Andrino simplesmente parou de entender de futebol, porque assim, é um cara que chega no Goiás, contrata jogadores que antes a gente não via esse perfil chegando, né? Chegou jogadores experientes, badalados, não são craques, mas para a Série B resolve. Igual, por exemplo, o Thiago Galhardo, tinha negociações com o Alex Teixeira e com o Rossi, né? Por pouco acabaram não chegando. Chegou aí também o Rafael Gava, o Regis, como eu falei, jogadores experientes em Série B, o David Braz, o Messias, sabe? Então, assim, foi um Goiás pontual no mercado. E nessa janela até agora, muitos nomes desconhecidos, muitas apostas, parecendo que é um time que está no meio, que está tranquilo dentro do G4 estabelecendo. Se você ver as contratações que fez o Mirassol, Léo Gamalho, Rodrigo Andrade, Zeca para lateral, o Sport trouxe o Wellington Silva, trouxe quem mais? O de Plástico, lateral direito, ex-Botafogo,
Contratou também tem um outro atacante, me fugiu o nome aqui agora. Outro bom atacante também para essa temporada. Enfim, tá de olho no Rossi também. E o Goiás parou, tá? Sabe, eu acho que o Goiás ele tá sim devendo nesse aspecto de contratação. E eu não correria esse risco de um elenco que já demonstrou isso com muitas rodadas com o Zanardi, um time que parecia pouco se importar com o resultado. É só lembrar daquele jogo perfeitamente contra o Operário, né? Lá em Ponta Grossa, onde, sabe, tanto faz, tanto fez. O jogador não estava nem aí pro que estava acontecendo dentro de campo. E arriscar isso tudo de novo num segundo turno, eu acho que o Goiás não precisaria disso. Primeiramente, tentar colocar a cabeça no lugar, entender o que está acontecendo com esses jogadores. Muitos jogadores desconcentrados, igual foi o caso do Tadeu, que quase falha hoje 2 vezes. Jogador que experiente errando demais, igual por exemplo foi o Sander e o David Braz nos jogos da Copa do Brasil. Quem mais? O Marcão hoje também, sabe, deixando muito espaço. Um ataque com pouca criação, pouca mobilidade, pouca garra, pouca vibração. Então isso eu acho que o Goiás precisa consertar. E alinhado a isso também, como falei, o Mancini pode chegar e mudar esse time. Só que quando o Mancini foi contratado, vocês podem voltar aqui nos vídeos, eu falei exatamente isso. O Goiás não precisa trazer o Felipão de 1.200.000 para subir, não. Ele pode conseguir um técnico mais barato, desde que utilize também parte dessa verba da não contratação de um técnico extremamente caro para melhorar o seu elenco. E até aqui a gente não está vendo isso do Goiás. Então assim, eu tenho esse grande receio do Goiás pagar o pato de uma temporada que foi bagunçada. Se o Goiás começasse lá no comecinho do Campeonato Goiano com esse time, eu não tenho a menor dúvida, o Goiás subiria para a Série A. Só que até você encaixar isso, até pegar confiança, até pegar uma engrenagem, ter bons reservas, contratações na janela, isso não se faz em um começo de Série B como o Goiás apostou. Para ter isso, o Goiás vai precisar de alguma coisa, um diferencial, um jogador diferente, um jogador decisivo. E da escalação titular a hoje, a defesa é até boa, mas do meio para frente, qual o jogador decisivo do Goiás, gente? Qual? Marcão, Aloísio, Luiz Henrique, Wellington, Ângelo Rodrigues, o Rildo. Não, gente, isso não é ataque, isso não é time para o Goiás subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo bem franco aqui com vocês, o Goiás precisa contratar e tentar mobilizar esses jogadores. O Dieguinho não é tão ruim assim, o Sander não é tão ruim assim, o Regis também não, o Thiago Galhardo entrar numa melhor forma física, sabe? Parece que o Goiás está meio perdidão aí na temporada. Essa é a minha opinião como torcedor. Como falei, eu não vou mentir para vocês, esse é meu pitaco. Para mim, se o Goiás não contratar pontualmente, não vai subir, tá? A não ser que tenha um milagre, o time assim encaixado de uma vez aí com o Mancini, igual aconteceu naquele comecinho com o Zanardi e não sair mais. E convenhamos, igual eu falei, gente, o Goiás subir para a Série A é o mínimo. Então assim, a tabela também é boa para o Goiás. Só nessa sequência agora, a gente venceu o mais difícil, que era o Ceará em casa. Depois tem a Ponte Preta fora, esse jogo enjoado, Moisés Lucarelli vai estar cheio. Aí depois é o Brusque aqui na Serrinha. Ituano fora, Paysandu em casa, Botafogo fora e Avaí em casa. O Goiás tem que ganhar todos esses jogos, tá? Sendo bem franco, aqui não tô sendo soberbo demais, não. Brusque, Ituano, Paysandu, Botafogo e Avaí, o Goiás ele precisa engatar no mínimo 4 vitórias em sequência. Por que isso, Guilherme? Não está sendo muito radical, não. Porque o Goiás está a 5 pontos do G4, desconsiderando o jogo contra o Amazonas, que deve entrar nessa meiuca aí também. Para chegar lá, esses times que estão no G4, eles constantemente pontuam. Então, se o Goiás não conseguir engatar 3, 4 vitórias e aproveitar esse momento de fragilidade também dos seus adversários, ele não vai conseguir ter essa gordurinha que a gente conseguiu acumular lá no começo da Série B. Se o Goiás não faz aquela campanha, por exemplo, de liderança, hoje a gente já estava brigando na parte de baixo da tabela. Então é muito importante isso. Pode deixar a sua opinião, não sou o dono da verdade, tá? Eu apenas trabalho transmitindo a minha opinião, então assim, eu preciso repassar ela aqui para vocês. Esse é meu pitaco. Não quer dizer que eu esteja certo, não quer dizer que eu sou o dono da razão, que eu sou o maioral, que eu sou o dono do Goiás, a pessoa mais importante do universo. Não, gente, eu não sou assim, apenas o meu pitaco. Você pode deixar a sua opinião tranquilamente aqui embaixo também, mas fica esse recado para a diretoria. Se o Goiás não contratar, tem condições financeiras para isso, não vamos segurar dinheiro agora. O Goiás já foi tão pão duro nas últimas temporadas, já deixou de investir na onde precisava, sabe? Então assim, não precisa fazer isso de novo. E o Goiás ficando na Série B para o ano que vem vai ter um time mais fraco, porque a receita vai ser menor e, consequentemente, não vai ter, por exemplo, o poderio financeiro desta primeira janela de transferências.
Vou ler aqui alguns comentários, peço perdão ainda pela minha voz, não tá 100% ainda não, mas tá um pouquinho mais fraca, né? Lembrando, deixe o seu like e também faça a sua aposta na Pix Brasil. O link aqui embaixo, na descrição, tá? O Rogério fala que o Tadeu é matador. O Aloysio jogou bem hoje. O que achou dele? Sim, hoje eu me surpreendi, igual eu falei lá no comecinho da live. Não teria tirado o Natan, tá, inicialmente, mas o jogo do Aloysio foi bom. Conseguiu marcar bem, conseguiu sair jogando bem, algumas inversões de bola, finalizações de fora da área. E aquele passe que ele dá pro Galhardo,